Olá pessoal, antes de mais nada, hoje eu gostaria de prestar um agradecimento a todos aqueles que estão acompanhando o canal, quaisquer das plataformas, YouTube, Instagram, no Spotify, repassando muitas vezes essas mensagens que despretensiosamente têm apenas o objetivo, como já dissemos aqui, de tentar adoçar um pouco mais as realidades muitas vezes amargas da vida, tentando mostrar uma proposta de forma de enxergá-las e fazer um bem. Há muitos outros, que aprendem com as dificuldades de outras pessoas. E hoje eu trago aqui uma história que começou num abrigo de crianças, em que ali eu ainda garoto, aquela época, bastante garoto, conheci uma moça que já não tenho mais contato com ela, a Ravena. Ela visitava as crianças já havia anos, cuidando daqueles meninos, e ali ela me ensinou uma experiência que meus amigos brincam muito comigo até hoje, que são os abraços, os apertos de mão um pouco mais elastecidos em termos de tempo. E eu brinco com eles falando que um abraço que vale a pena, um aperto de mão que vale a pena, ele tem que durar pelo menos 7 segundos. Isso vira sempre uma brincadeira, né? Eles falam, saudade dos abraços de 7 segundos. Mas isso eu aprendi com essa moça há muitos anos, e ela fazia essas visitas, e ela me contou numa ocasião em que nós já conversávamos ali no intervalo, em que ela havia sido chamada às pressas no hospital para poder, que o caso do seu filho havia se agravado. Já faz muitos anos, eu não me recordo exatamente o que era a situação que o garoto vivia, mas uma coisa me marcou muito, foi quando ela chegou no hospital, que ela então adentrou no quarto, e a primeira impressão que ela teve quando ela pôde então abraçar o filho, que ela o abraçou, ela tinha um relógio à frente, e ela viu então que ali, na hora que ela olhou, que ela segurou, passados 7 segundos, o corpinho desfaleceu e as máquinas apontaram, os médicos adentraram então no local, e ela disse que guardou aqueles 7 segundos para o resto da vida, e que a partir de então ela faria com ainda mais apreço. Anos passados então, ela acabou descobrindo uma nova forma, além de outros filhos que tinha, uma outra forma de encantar sua própria existência, visitando esses abrigos e cuidando dessas crianças com todo zelo e amor. Então, Ravena, de alguma forma, entregou essa perspectiva de tempo bem aproveitado com as pessoas, usando essa referência, inclusive, que ela teve a oportunidade de ver de 7 segundos, os últimos 7 segundos que ela teve de oportunidade de abraçar seu filho. E eu fico pensando na quantidade de oportunidades que nós temos também de viver experiências que parecem eternas, em segundos. Eu posso lembrar de algumas, quando meu pai, por exemplo, foi para a UTI, vendo o olhar dele indo, 7 segundos de eternidade. Outras oportunidades, pensando num lado difícil, de 7 segundos do mesmo jeito, quando ouvi pessoas que amava muito e as notícias a respeito delas, assim, naquela sensação que parece que o chão se abre por algum instante, são momentos em que a gente dura muito, embora tenham sido apenas segundos. Momentos de besteira que a gente às vezes tem na vida, e aqui eu posso mencionar assim, uma imensidão deles, mas quando certa vez disse ao meu filho que eu não ia dormir com ele porque eu não tinha tempo para fazê-lo, quando voltei, eu deixei aquela sensação que eu podia ter ficado. Foram 7 segundos de algo que poderia ter sido diferente se eu tivesse feito diferente naquela ocasião. Então, essa ideia de abraçar por 7 segundos, cuidar por 7 segundos, na verdade, não é o tempo, mas é a intensidade com que é feita. Isso faz com que, por exemplo, nós não façamos aí abraços de lado, ou não cumprimentemos apenas pela pressa de cumprimentar. Eu lembro até que minha esposa brincava comigo que quando nós nos conhecemos, eu pegava na mão das pessoas e muitas vezes pegava e apertava firme, ficava segurando, até segurava com a outra mão também. Foi um hábito que acabei adquirindo exatamente para tentar sustentar um pouco mais esse contato e mostrar a firmeza dos toques e dos contatos. Mas, repito, um aprendizado
que os adolescentes por si só, por exemplo, e pessoas que estão assim em verdadeiro amor, quando olham nos olhos das pessoas, também querem sustentar por um pouco mais, porque é bom você olhar, é bom você ter esse contato visual ou tátil com as pessoas por um pouco mais de tempo. Meu avôzinho, por exemplo, é uma pessoa muito reconhecida porque ele gosta de abraçar as pessoas carinhosamente. Então ele fica ali, todo mundo fala, puxa, mas o seu avô abraça tão gostoso. Mas é porque ele tem um interesse, um desejo de permanecer um pouco mais. Como nós, quando também pego nas mãos da minha avózinha, nas mãos dele, aquela mão mais calejada, e é gostoso de segurar e ficar ali um pouco mais, para que nós sintamos essa presença das pessoas. Então, é atenção, é dedicação no toque. E isso não é nem muito para parecer uma afetação excessiva ou para causar algum constrangimento, e nem pouco demais para parecer desleixo ou pressa. É amor, é uma entrega, são 7 segundos de eternidade, por assim dizer. E aí não dá para esquecer, né? O mestre Carlos Drummond, quando menciona de forma muito bonita, falando que eterno é aquilo que dura uma única fração de segundos, mas com tanta intensidade que se petrifica, né? E nenhuma força, nada consegue desmontar aquilo. É um segundo só que faz um bem, parece que para a vida inteira, e que a gente nunca mais esquece, como essas pequenas situações que aqui mencionamos. Alguns são mais arredios, né? Por certo, não vão querer o toque, não vão querer o contato, mas aí esse sempre é importante que nós façamos no limite e entreguemos um pouco mais para que sintam também, ainda que seja num aperto de mão, a segurança e a firmeza daquilo que estamos fazendo. Muita gente discute o significado do 7, né? Aqui para nós não vai ter muita relevância, mas que esteja associado, atrelado à ideia de eternidade, perfeição. O grande recado que me parece que hoje, inclusive na experiência que estamos vivendo, é o treino que nós podemos pensar em fazer hoje. Aos poucos, retomando os abraços, os contatos, que nós possamos pensar nos futuros abraços que queremos dar, nos futuros 7 segundos que haveremos de ter com as pessoas. Hoje eu só devo uma imensa gratidão a Ravena, a quem já não vejo há décadas, e tive assim o prazer de conhecê-la naqueles anos e a felicidade de poder incorporar um conceito que ela mesma criou diante da sua própria dificuldade. Ela me ensinou que 7 segundos podem ser uma eternidade e de alguma forma isso foi se evolumando porque outras pessoas passaram a adotar isso como uma brincadeira e fazendo a coisa acontecer. Então, toda a minha gratidão por ela tentar de alguma forma tornar a vida menos dura por meio da forma de encarar, por ter cuidado daquelas crianças depois, por ter ido buscar outros filhos além dos que ela já tinha, além daquele que já havia retornado para a pátria final de todos nós. Então, que possamos dar mais apertos de mão, cuidarmos das pessoas com carinho, para que possamos assim sentir não só 7 segundos em tempo cronológico, mas em tempo de eternidade, em tempo de infinitude. Um forte abraço a todos e uma excelente semana para cada um.